está a chegar. Olá, bem-vindo ao Pode Alojar, um podcast de MyStay.pt, onde queremos ajudar a que cresças com profissionalismo, mas com segurança e, acima de tudo, que basicamente evites todos os erros que nós, ao longo de 20 anos que estamos no setor, já cometemos, ok? E que não queremos que tu cometas. Eu sou o Daniel Tecur e hoje vamos falar sobre os boletins do CIBA, ok? Mas antes disso, eu queria falar sobre o nosso código promocional, o código Pode Alojar, que está aqui, alguns, ok, no ecrã. E o que é que faz? Que te dá 5% de desconto no site mystay.pt. Portanto, entras no site mystay.pt, escolhes as datas, para onde queres ir, fazes a reserva e no final, no cupom promocional, colocas Pode Alojar, escreves Pode Alojar e tens 5% de desconto imediato em qualquer estadia que decidas reservar. Portanto, vai lá, mystay.pt, podes colocar a pause, vais lá, fazes a reserva e voltas, que eu vou ficar aqui à tua espera, ok? para podermos continuar o episódio. Portanto, hoje então vamos falar sobre uma questão, digamos, não sei se controversa será a melhor palavra, mas acho que vocês percebem, portanto, que é, podem os hóspedes irem lá registar-se diretamente no CIBA, ou seja, sem eu ter que fazer nada, e portanto vamos ver também como é que nós podemos eventualmente automatizar todo este processo e o que fazer, por exemplo, se eles recusarem de fornecer os dados e os teus deveres, ok, aquilo que és obrigado enquanto anfitrião. Portanto, vamos começar e a primeira pergunta é o que é e para que serve então o registro no CIBA, ok? E portanto, o registro obrigatório de hóspedes estrangeiros faz através do Sistema de Informação de Boletins de Alojamento, o CIBA, ok? Que é gerido pela AIMA, o antigo CEF. E, portanto, é obrigatório, este processo é obrigatório para todos os hóspedes não portugueses, ok? Sem exceção, e dentro de 3 dias úteis após a entrada do hóspede no alojamento. E, portanto, serve para quê? Serve para segurança pública e para controlo migratório. Então, e a segunda pergunta é, podem os hóspedes fazerem eles o registro, ok? E, portanto, a autoridade, digamos assim, não exige que seja o anfitrião a preencher, ok? Isso não exige. Mas a responsabilidade legal recai sobre o proprietário ou o gestor do alojamento local, ok? Portanto, os hóspedes não têm acesso direto ao CIBA para poderem fazer, portanto, submeterem os boletins. Portanto, quem integra os dados no sistema, digamos assim, és tu, ok? Via software que esteja integrado e software autorizado. Portanto, no entanto, tu podes pedir que o hóspede preencha basicamente um formulário digital, ok? Que depois tu validas e envias. Ok? Percebido? E posto isto, qual é a próxima questão? Que está, às vezes, se tiveres muitas reservas, dá muito trabalho, não é? E depois tens que andar atrás dos hóspedes e, portanto, é um processo que pode ser delicado, moroso, não é? E pode consumir bastante tempo, dependendo do número de reservas que tu tenhas. E, portanto, o próximo passo que se coloca muitas vezes é automatizar este processo. É possível automatizar? Como é que eu faço isto, ok? Está-me a consumir muito tempo e, portanto, existem várias ferramentas que recolhem e enviam os dados automaticamente para o CIBA, ok? Faz uma pesquisa rápida aqui no Google, vais ter várias opções, ok? Recomendações de porque é que tu podes usar e deves usar algum destes temas. Portanto, os benefícios de automatizar são alguns, ok? Portanto, podes economizar tempo, sem dúvida, minimizar erros, ok? E, basicamente, um cumprimento automático da lei sem teres que perder muito tempo. E, portanto, é algo que, se tens efetivamente muitas reservas ou se tens pouco tempo, independentemente de teres poucas, ok? Ou gerires poucos alojamentos, é algo que faz sentido ou que pode fazer sentido para ti. Depois, muitas vezes o que perguntam é, ok, e se eles se recusarem a fornecer os dados? O que é que eu faço? Ok? O que é que se faz nestes casos? E, portanto, o que tu deves fazer, em primeiro lugar, é explicar com clareza à pessoa, não é? Porque muitas vezes as pessoas acham que vamos roubar dados, vamos fazer coisas
erradas, não é? Muitas vezes as pessoas dizem que mas eu não quero dar os dados, não conheço, porque é que eu tenho que te dar os dados da minha identificação? E portanto, é importante esclarecer com clareza que estás a cumprir uma obrigação legal, ok? Não é porque tu queres, estás basicamente a dar cumprimento a uma obrigação legal, que é o acordo, salvo erro, de Schengen, ok? O artigo 45. E que ajuda, o facto de eles estarem a fazer isso ajuda em casos de emergência ou segurança, ok? Também é importante que transmitas essa informação. E que no fim, é importante também dizeres que tu estás legalmente obrigado, ok? Não são só eles que têm que te dar essa informação, tu estás legalmente obrigado, ok? Caso contrário, estás sujeito a coimas de se tu não fizeres isso. Portanto, se mesmo assim, depois de explicares o hóspede recusar, ok, tu podes ser obrigado, digamos assim, a negar este dia, ok? Podes dizer, olha, então não é possível entrar porque estás a recusar a dar cumprimento a um requisito legal, ok? E, claro, não te expões a coimas, ok? Porque elas podem existir, desde que exista a prova da recusa, ok? Portanto, guarda os registros das tuas conversas, ok? Em que a pessoa se efetivamente recusa a dar esses dados. Portanto, ponto seguinte, quais são então as obrigações, ok? De cada um. Quais são as obrigações dos anfitriões e quais são as obrigações dos hóspedes, ok? É importante, se calhar, deixarmos também isto claro. Do anfitrião, que é o responsável legal, digamos assim, é obrigação registar a propriedade no SIBA, portanto, os teus alojamentos têm que estar registados no SIBA, ok? Tens que enviar esses boletins para o SIBA, ou tens que registá-los lá no prazo de 3 dias úteis após o check-in do hóspede, ok? E tens que guardar esses registros por 5 anos, ok? E claro, tens que recolher os dados que são obrigatórios, ok? Como o nome, o número do documento de identificação, okay? As datas da reserva e por aí fora. E o hóspede, quais são as obrigações do hóspede então? Ele tem que fornecer esses dados, ok? Os dados que são obrigatórios, ele tem que fornecer. Seja o número do passaporte, o número do bilhete de identidade, ok? As datas desse dia. Ele é obrigado a dar esses dados que tu pedes e que são obrigatórios. Depois, muito importante esclarecer, não é da responsabilidade do hóspede registar o boletim, ok? Não é ele que tem que ir lá à plataforma do SIBA e registar o boletim. Essa obrigação é tua, mas como é evidente, ele tem que cooperar, ele tem que te dar a informação para que tu possas efetivamente registar esse boletim na plataforma do SIBA. Avançando, ok? Dicas práticas, digamos assim, para automatizar e simplificar o processo, ok? Que sabemos que pode consumir bastante tempo e ser um peso muito grande na operação diária. Escolhe então uma plataforma, ok, com integração com o SIBA, ok, para que tu possas automatizar. Não chega a teres algo que tu possas pôr um formulário e que depois tu vais ter que, na mesma, colocá-lo na plataforma, ok? Tem que ser algo que tenha integração com o SIBA. E, portanto, o que é que isto vai fazer? Vai evitar trabalho manual, ok, e falhas de preenchimento. Por exemplo, nós, aqui na MyStay, nós disponibilizamos este serviço de automatização em todos os nossos planos de gestão. Pronto, usa algo que te permita fazer o check-in online. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A pessoa, antes de chegar, já preencheu, já fez o seu check-in. Ou seja, algo que tenhas um link, possas partilhar com os teus hóspedes, seja de forma automatizada também ou não, ok? Mas podes partilhar esse link antes da chegada para tu poderes recolher esses dados, ok? Informa o hóspede, basicamente, antes no momento da reserva, ok? Que fornecer os dados é então obrigatório por lei, ok? E portanto ajuda a evitar recusas, a evitar mal-entendidos, porque nós partimos do princípio, nós estamos aqui, sabemos que isso é legal, sabemos que é legal, é obrigatório em muitas cidades, não é? Não só em Portugal, mas muitas pessoas viajam de sítios em que isso não existe e portanto para elas pode soar estranho terem que dar esses dados a um hotel, a um alojamento, ok? Que não são autoridades, digamos assim, legais, não é uma polícia, portanto, e que muitas das vezes
as pessoas podem ver isso com alguma desconfiança, temos que ter paciência e temos que explicar e, portanto, explicar isso pode evitar, então, bastantes recusas por parte dos hóspedes. Guarda todas essas comunicações, ok? Normalmente elas são registadas digitalmente nas plataformas ou nos softwares que usas, mas guarda essas cópias, os recibos de envio e eventuais recusas, ok? Dos hóspedes em PDF, em e-mails, ok? Nessas conversas. E claro, revê o envio automático regularmente e confirma se todos os teus boletins estão a ser entregues e que não há nenhuma falha nessa comunicação, ok? Sim, portanto, sim, os hóspedes podem inserir os dados, mas tu não te esqueças que és sempre o responsável legal. Portanto, com as ferramentas certas, ok, controlo prévio, comunicação clara, nós transmitirmos de forma clara aos hóspedes, o processo pode ser bastante fluido, legal, cumprirmos estas obrigações legais e também de forma rápida, ok? E claro, se for bem pensado, oferece uma ótima experiência de check-in, sem papeladas, sem stresses, ok? Tudo muito fluido e que pode logo começar a originar uma experiência de check-in muito boa, ok? Portanto, se continuas com dúvidas ou precisas de ajuda na gestão do teu alojamento local, agenda uma sessão com um dos nossos especialistas, é completamente gratuito, 100% online e podes fazê-lo através do QR Code, okay, que aparece aqui no ecrã, é fácil, ok? Ou através do link que está aqui na descrição, alguns. E o link é mystay.pt/agenda, mystay.pt/agenda, ok? Marcas a hora, o dia que é mais conveniente e um dos nossos especialistas estará lá à tua espera para falar contigo e tirar todas as dúvidas e eventualmente se com um plano para saberes o que é que podes fazer para melhorar a gestão do teu alojamento, a rentabilidade, poupar tempo, ok? E eventualmente, claro, se fizer sentido a MyStay poder ajudar. Mas completamente sem compromisso, aproveita, é uma ação muito boa que ajuda, mesmo que não avances com nada, ok? Vais ir lá com um plano muito interessante e que certamente já te vai ajudar. Espero que tenhas gostado deste episódio e que esta partilha tenha sido útil. E a única coisa que peço, como sempre, é que coloques um gosto, subscrevas o canal para mais estratégias, mais táticas e informações sobre o mundo do alojamento local e que partilhes este episódio nas redes sociais. Muito obrigado por estares aí desse lado. É sempre um prazer estar aqui com vocês e espero que aproveites ao máximo o que partilhamos aqui hoje. E não te esqueças, já sabes, www.mystay.pt. Tem um grande dia, cheio de energia e até ao próximo episódio. Um grande abraço. Cansado de preparar o seu alojamento local? Os custos com limpeza e lavandaria são muito elevados. Liberte-se da limpeza e lavandaria na gestão do seu alojamento local. Relaxe com um serviço profissional de lavandaria e limpezas ilimitadas. Saiba mais sobre o serviço MyStay Easy Clean. Agende uma sessão de esclarecimento gratuita.